Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Que a igreja, muitas vezes, eu falo quando se diz em relação à sua liderança, a liderança muitas vezes se preocupa mais, ou até mesmo alguns crentes se preocupam muito mais com o retorno material que a igreja pode oferecer do que com o retorno espiritual. O que isso quer dizer? Às vezes a gente espera que a igreja supra as nossas expectativas no que tange as nossas crianças. As nossas crianças têm que ser bem educadas com a educação cristã na igreja, que a igreja supra as nossas expectativas em relação às nossas emoções, com o louvor bem tocado. A gente sabe que a Bíblia pede para que a gente possa tanger com arte e com júbilo, e tanger com arte e com júbilo é um louvor bem tocado, mas não é um louvor que vai ser bem tocado para tocar as suas emoções, para mexer com as suas emoções. Então a gente percebe que, embora as demandas do mundo são grandes em suprir as nossas expectativas em relação a tudo, em relação a uma loja que nós escolhemos. Por que muitas vezes nós escolhemos uma loja, um supermercado, para fazer compras, além do preço bom? E muitas vezes a gente nem escolhe o mercado pelo preço bom, mas a gente escolhe pelo ambiente, pela organização das gôndolas, pelo frescor, pelo ar-condicionado e por aquilo que nós vimos, e nos atrai os olhares. E muitas vezes nós trazemos essas demandas fora da igreja, no mundo secular, para dentro do mundo sagrado, para dentro da igreja, e criamos grandes expectativas, e fazemos de fato da igreja um grande agronegócio religioso, no qual a videira do Senhor Jesus Cristo, que está numa igreja local, por meio de sua liderança, precisa suprir as nossas expectativas em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando a gente lê um texto como esse, eu convido você para prestar atenção, Lucas 6, dos versos 12 a 19, está assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, os quais vieram para ouvirem e serem curados de suas doenças. E os atormentados por espíritos imundos eram curados. Todos procuravam tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, muito obrigado. Te louvamos e agradecemos, ó Pai. Tu és santo, 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 santo. Fala aos nossos corações, ó Deus. Fala aos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Irmãos, como eu estava falando, explicando o título do sermão, do agronegócio religioso, isso é tanto por parte daquele que frequenta uma igreja, aquele que procura uma igreja, apenas por ter um ambiente bom, saudável para estar e criar os seus filhos. Também nós cristãos, ou nós líderes,
caímos na mesma tentação de tentar suprir, né? Eu uso essa palavra demanda, que é uma palavra usada no mundo secular, tentar suprir a demanda e as expectativas das pessoas. Como também um comércio, o agronegócio e tantas outras partes do comércio tenta suprir as demandas dos seus clientes. Eu falo porque, irmãos, essa semana eu estava lendo um livro, e esse livro conta sobre um fazendeiro que ficou com muito medo de ter a sua plantação invadidas por javalis, né? E a gente sabe o quanto tem sido um problema para aqueles que têm grandes plantações no Brasil, o quanto o javali tem entrado em plantações e tem dado prejuízo para muita gente. Tem um irmão que sempre me conta sobre os porcos que tem no Pará, que parece com um javali, que eles destroem uma plantação de milho em pouco tempo. Aquilo que levou meses para investindo em terra, arar, sementes e tantas outras coisas, uma manada de porcos do mato, porco selvagem, entra e acaba com toda a plantação. E nesse livro conta a história de um fazendeiro que estava muito preocupado com o inimigo externo à sua plantação. E com grande medo de tomar prejuízo, ele começou a pesquisar sobre uma cerca que pudesse afastar os javalis, que pudesse impedir com que os javalis entrassem na sua plantação e lhe desse prejuízo. E ele passou a estudar a biologia, o biotipo, né, do javali. Ele começou a estudar, né, que tipo de arame e que tipo de cerca seria forte o suficiente e seria eficaz para poder não permitir que os javalis entrassem. Ele passou muito tempo na pesquisa, passou muito tempo no projeto, passou muito tempo na execução do projeto. E quando ele se deu por si, quando ele terminou de instalar toda a cerca, quando ele terminou de instalar tudo, ele percebeu que a sua plantação estava toda morta. Porque ele ficou tão fissurado em estudar sobre javalis, sobre cercas e tudo mais, no projeto, na construção, que ele esqueceu de cuidar da sua lavoura. Irmãos, quando a gente olha para um texto como esse que nós lemos em Lucas, então num dia crucial, Jesus sobe ao monte. Embaixo, a palavra diz que os discípulos permaneceram enquanto Jesus subiu. Jesus sobe para inaugurar, não para inaugurar um templo, Jesus não sobe para inaugurar um app para ter seguidores, mas Jesus sobe ao monte, Jesus sobe para orar. E ali a palavra diz que ele ora a noite toda, e ao amanhecer ele desce com uma direção em seu coração. Obrigado, Júnior. Obrigado, meu irmão. Com uma direção em seu coração. E essa direção é algo que veio dos céus para ele. Ali, no meio da multidão de discípulos, ele escolhe 12 para ser seus apóstolos. 12 pessoas. Pessoas comuns, pescadores, homens preocupados com barcos, peixes e redes. Ele escolhe também coletor de impostos, homens preocupados com números, apenas números. Jesus escolhe também um zelote, um homem radical, extremista, preocupado com política e preocupado com espada. Jesus o chamou para transformá-los e fazer com que eles tenham vida e sejam frutíferos no reino de Deus. Porque Jesus não começou construindo um grande templo em cima daquele monte. Uma multidão seguia, muitos discípulos o seguiam. Por que ele não fez um grande anfiteatro? Por que ele não lançou um app de pregações? Por que ele não fez isso? É lógico que eu estou fazendo uma comparação,
né, para trazer para a nossa realidade hoje, para aqueles que querem ter grandes seguidores. Por que Jesus não estava preocupado com seguidores, com multidão? Porque ele sabia que aquilo que ele precisava e aquilo que o mundo precisava vinha apenas de Deus. Que o mundo não precisa de apetrechos, mas o mundo e nós precisamos do que é essencial, e o essencial vem de Deus, irmãos. Será que eu e você entendemos tudo errado até agora sobre a fé? Será que eu e você entendemos tudo errado sobre o que é igreja? Será que eu e você entendemos tudo errado, o que a palavra de Deus ensina para mim e para você? Será que passamos 20 anos da nossa vida, 20 anos de fé, 20 anos de congregando numa igreja, ou 20 anos de conversão, e até agora não entendemos nada em relação à fé cristã, em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas? Será que não entendemos, irmãos? E há como mudar daqui para frente? A nossa forma de ver o Evangelho, de viver o Evangelho, a nossa forma de ver igreja, de viver igreja, a nossa forma de ver a fé e viver a fé, será que há como mudar daqui para frente? Hoje eu quero trazer para vocês 3 princípios fundamentais do ministério de Jesus, que podem mudar a nossa concepção em relação à religião, à fé e a nós mesmos em relação a servir a Deus, ouvir Deus, viver o Evangelho e viver para a glória de Deus. Eu quero, por meio desse sermão, mostrar a base do ministério de Cristo Jesus. A gente sabe que Jesus teve 2 naturezas. Jesus, ele teve a natureza humana e a natureza divina. E na natureza humana, ele nos deu ensinamentos. Vemos a dinâmica do ministério de Cristo. E por último, o impacto no ministério de Jesus. Então, Jesus, ele modela um ministério que equilibra oração, treinar líderes, que é discipular, e cuidar de vidas, também é discipular. Refutando esses modelos modernos em estrutura em detrimento a vidas transformadas. O ano passado eu ouvi uma coisa, meus irmãos, que me chocou bastante. Devido a uma situação que ocorreu na igreja, aqui, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, agora que eu entendo o que é calvinismo. Calvinismo, eles pregam uma teologia reformada. Meu irmão, prega uma teologia reformada. E as pessoas, elas não precisam ser reformadas, as pessoas precisam ser transformadas, pastor. Sei que a gente precisa ter uma teologia reformada no que diz, né, a uma teologia perfeita, uma teologia que nos traz para a palavra de Deus. Mas eu tenho que entender que essa teologia, além de nos trazer para a palavra de Deus, ela precisa nos transformar por meio da palavra de Deus. E o quanto estamos sendo transformados pela palavra de Deus. Será que a palavra de Deus tem impactado as nossas vidas, de tal forma que nós olhamos para nós mesmos e falamos: gente, eu preciso mudar. Eu não posso continuar com essa fé fraca, eu não posso continuar com essa vida tão obsoleta, tão artificial, eu não posso continuar da forma que eu estou, eu preciso mudar a minha vida. Será que a palavra não mais impacta, não está mais impactando a sua vida, a palavra não está mais impactando o teu coração? Que às vezes nós estamos com tanto medo dos porcos que podem entrar na nossa lavoura, que esquecemos de cuidar das vidas. Será que estamos tão preocupados com pesquisar cercas, arames, tão preocupados com fazer projetos, tão preocupados com tantas coisas, que a terra está ficando seca, árida, as plantas estão secando? E a gente percebe, irmãos, que a base do ministério de Jesus deixou isso como exemplo e ensinou para nós de forma maestria, por ser o mestre, que a base do ministério de Jesus é a oração. Se eu fizer uma pergunta para você aqui, você não precisa responder. Você não precisa responder. Você orou hoje?
Quanto tempo você tirou para orar? Você orou essa semana? Como tem sido a sua vida de oração? E a primeira base do ministério de Jesus é a oração, irmãos. Jesus, ele ensina sobre a oração. Jesus, ele mostra como se deve orar e para que se deve orar. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Meus irmãos, Jesus não está ensinando aqui que nós devemos ir para o monte orar. Não, porque agora eu vou para o Morro da Capuava e nós vamos lá orar. Nós temos que orar, porque Jesus foi para o monte. Mas Jesus está falando que nós precisamos de um tempo com Deus. Um tempo reservado, onde você e Deus possa estar frente a frente, e você possa derramar o seu coração, um local reservado, um local seguro, um local que você não tem atrapalhos, que não tem distrações. Por isso que Jesus falou, né, quando for orar, você entra no seu quarto e fecha a porta e ora em secreto para o seu Pai que está em secreto. Jesus revela a sua submissão e dependência do Pai por meio da oração, irmãos. Se a gente precisa, irmãos, hoje, na nossa realidade, num mundo tão secularizado, que prega tanto o relativismo e a independência, e o nosso ego precisa ser inflado e precisa ser suprido nas suas expectativas, Jesus agora prega que nós precisamos nos submeter a Deus e depender de Deus através da oração. Oração significa que nós estamos nos submetendo. Oração significa que nós estamos dizendo, Deus, eu dependo do Senhor. Eu não dependo da minha inteligência. Eu não dependo da minha astúcia. Eu não dependo dos meus contatos de empresários políticos. Eu não dependo de homem algum, mas eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor que tem misericórdia. Eu dependo do Senhor que ouve a minha oração com graça. Jesus passa a noite toda, irmãos, em oração. Uma ação contínua, orando a noite toda, antes de tomar uma decisão, antes de escolher na multidão de discípulos 12 homens, que talvez nos seus olhos você não escolheria. Talvez você não escolheria um Pedro para ser seu discípulo, para estar do seu lado, para sentar na sua cozinha, comer da sua comida ali com você, tomar um cafezinho com você. Talvez você não escolheria um Mateus, um cobrador de impostos. Talvez você não escolheria um homem sanguinário, igual um Zelote. Você não escolheria. Talvez você não escolheria um Judas para estar com você. Porque nós somos irmãos, nós queremos, de acordo com o nosso coração, as pessoas que vão nos trazer benefícios. Nós escolhemos de acordo com o que aquela pessoa nos pode oferecer. Infelizmente é assim, o mundo pregou isso e nós trazemos isso para dentro da igreja. Nós não queremos problemas. Então, eu não vou andar com certo tipo de pessoa. Nós não queremos trabalho, então eu vou andar com pessoas que não vai me dar problema, com pessoas que não vai me dar trabalho. E a gente sempre faz as nossas escolhas nesse aspecto, irmãos. Porque a gente não quer, se eu posso dizer entre aspas, pagar um preço, por amor a Deus, por amor a Jesus, a alguém que realmente precisa de Deus através das nossas vidas. Então, irmãos, quando a gente olha, a gente percebe que a base de Cristo aqui, do ministério de Cristo, é a oração. Não tem cristianismo que vai para frente, irmãos. Não tem fé, que eu falo fé instrumental ou fé operosa que você deveria ter, que vai progredir se você não ser uma pessoa, um homem, uma mulher, um adolescente ou um jovem de oração. Você não vai, as coisas não vão para frente. O seu ministério não vai fluir se você não dedicar à oração.
Lá em João 5,19, fala que a oração precede decisões estratégicas. Olha como está lá em João 5,19. Coloca para nós lá. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhante o faz, irmãos. Será que nós temos esse entendimento de João? Será que nós somos aquele filho que não importa a vontade de Deus, importa a minha vontade, e se a minha vontade não for satisfeita, eu vou dar birra, eu vou dar piti? Como uma criança que a mãe leva no mercado e ela quer um chocolate na prateleira, e se a mãe não der aquele chocolate, ele cai no chão, ele rola, ele grita. Eu não sei se os irmãos viram um tempo para trás, um vídeo de que foi feito um teste, de uma pessoa adulta dando birra no meio do aeroporto. E muita gente escandalizou, mas era uma atriz fazendo aquilo ali. Mas essa de fato é a figura de um cristão, seja na idade que for, que não entende esse texto, que ele apenas quer usar a fé, a palavra de Deus, e usar a igreja, usar as coisas sagradas de Deus apenas para a satisfação pessoal das suas vaidades. E quando percebe que as suas vaidades não estão sendo supridas, ele faz um grande piti, ele dá uma grande birra. Interessante que no livro A Treliça e a Videira, que eu falei para vocês no domingo passado, ela fala que essa obra, né, essa questão que nós estamos falando, dos ministérios apenas movidos pelos planos humanos e não pela direção divina, é apenas ministérios que se preocupam com cercas, apenas ministérios, pessoas que se preocupam com treliças, apenas pessoas que se procuram com programações, com eventos. A oração de Jesus cumpre o princípio de Provérbios 3, de 5 a 6, irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se a primeira base do ministério de Jesus é a dependência do Pai, demonstrada pela oração, irmãos, destacando aqui o agronegócio religioso e as preocupações do mundo, né, que é muito pragmático, você e eu buscamos ouvir a Deus constantemente por meio da oração, irmãos. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tira para orar? Buscamos a direção de Deus para tomar nossas decisões. Jesus desceu do monte certo que tinha o que fazer, irmãos. Só somos direcionados por Deus se nós temos intimidade com Deus, irmãos. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai ser direcionado por Deus. Você vai ser direcionado pelo teu coração. E eu não sei do que seu coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de vaidade, de mentira, de engano, as suas decisões elas vão ser mentirosas, enganosas e cheias de vaidade. Mas se seu coração estiver cheio de Deus, as suas decisões elas vão ser tomadas segundo a vontade de Deus. E a segunda característica do ministério de Cristo, irmãos, que nós percebemos a partir do verso 13 a 16, que é o ministério, que a dinâmica do ministério de Jesus era o ministério de amar vidas, de cuidar de vidas e preocupar com vidas, no qual nós chamamos de discipulado. Nós precisamos nos preocupar com pessoas. Nós precisamos nos preocupar com vidas que aqui estão sentadas, talvez sentada aqui, mas com a cabeça, o coração lá na casa dele, preocupado com um problema que tem que resolver e deixou o problema lá e veio para a igreja.
Talvez com o coração, Deus, fala ao meu coração, Deus me ajuda, eu vou voltar para casa agorinha e tenho esse grande problema para resolver. Talvez preocupado com o trabalho amanhã, na segunda-feira, porque tem que tomar uma decisão séria no trabalho. Talvez demitir um pai de família, ou talvez ter que pedir demissão, ou está ameaçado de ser demitido, mas está aqui com o coração na mão e pedindo a Deus, Deus me ajude, porque amanhã eu tenho que tomar uma decisão. Uma decisão em relação a um amigo, uma decisão em relação ao pai, a uma mãe, a um filho, a um parente. São coisas que perturbam a nossa alma e o nosso coração, e muitas vezes nós estamos aqui preocupados em quê, irmãos? De cuidar do outro, de perguntar para o outro o que ele está precisando, ou de satisfazer as nossas necessidades espirituais, para que nós venhamos sair da igreja satisfeitos, alegres, e falar, agora minha bateria está recarregada, amanhã eu vou começar o dia, segunda-feira, com o pé direito, né? Porque senão, bato na madeira, minha semana vai ser de muito azar. E a gente usa a igreja, usa a fé, a Bíblia, a palavra de Deus, tudo aquilo que é voltado para glorificar a Deus, exaltar a Deus, como um grande amuleto místico, mágico, para que a nossa vida seja bem-sucedida e favorecida. Está errado, irmãos. Porque quando a gente lê aqui, do verso 13 ao 16, está assim, preste bastante atenção. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Se você não sabe, então, não sabia o nome dos 12 apóstolos, se alguém perguntasse para você, quais são os 12 apóstolos? Está aí, guarde os nomes, né, aprenda o nome dos 12 apóstolos. Então, Jesus escolhe 12, irmãos. Foi uma decisão direcionada por Deus. Jesus escolhe 12 para estar perto dele, para fazer parte da intimidade de Jesus. E desses 12, Jesus escolhe 3 para estar mais próximo ainda. E um deles reclina sobre o peito de Jesus, que é João, o discípulo amado. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviarem a pregar. O propósito de Jesus chamar para a intimidade dele, irmãos, o propósito de Jesus chamar vidas para a intimidade dele, é para preparar essas vidas, é para cuidar dessas vidas, para que eles possam também fazer o mesmo. Nós não fomos chamados, irmãos, meramente para sentar num banco de uma igreja, para assistir culto. Eu já falei isso já dezenas de vezes. Nós não fomos chamados para isso. Nós não somos meros espectadores de um pastor pregando, seja ele calmamente ou gritando, batendo no púlpito e babando. Nós não fomos chamados para isso, para depois sair lá fora e comentar sobre o jogo de futebol, que não é o jogo de futebol, mas é o culto. Nossa, mas você viu aquilo, foi daquele jeito, e tal. Nós também não somos comentaristas de culto, irmãos. Nós fomos chamados por Deus para ser cuidados de Deus, para que nós venhamos cuidar de vidas. O culto, então, irmãos, é uma celebração em conjunto, para que nós venhamos, irmãos, sentir a presença de Deus, de Cristo em nossas vidas, para que junto possamos cultuar, dar toda honra, toda glória e louvor a Deus, para buscar a intimidade com Deus junto com a comunidade, que aqui estão, que foram escolhidos, separados por Deus. Porque se nós, irmãos, somos convertidos, se você é uma pessoa convertida, é aquela pessoa que teve um encontro com Jesus, você foi chamado por Jesus.
Você foi chamado para intimidade com Jesus. Se você realmente teve um encontro com Cristo, Ele te chamou para ter intimidade com Ele. E o que eu e você estamos fazendo da nossa intimidade com Cristo? O que nós estamos fazendo com essa grande oportunidade que nos foi dada de abraçar a Jesus, deitar no peito de Jesus, sentir Jesus? O que nós estamos fazendo isso com essa grande oportunidade que nos foi dada, irmãos? Jesus treinou, irmãos, esse pequeno grupo para reproduzir o seu trabalho. Como Paulo fala lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo 2, 2. E o que de mim a parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. A nossa salvação, a nossa vocação, o nosso chamado para a intimidade com Deus e com Cristo, não foi apenas para nos engordar espiritualmente. Jesus não te chamou para te colocar num cercadinho de ovelha, né? Porque a gente muitas vezes nos enxergamos literalmente como uma ovelha num cercadinho, gramas verdes, e ali estamos comendo, engordando, pronto, acabou. Porque lá no Salmo 23 diz que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Então Jesus me chamou apenas para repousar, né, num pasto verdejante, onde eu vou ter sombra e água fresca. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos pela palavra de Deus. Jesus não está criando ovelhas no cativeiro para engordar espiritualmente, irmãos. Jesus ele não tem um grande galpão de engorda de ovelha, mas Jesus ele chama a mim e a você para a intimidade dele, para que nós venhamos aprender dele e fazer o mesmo trabalho que ele fez com outros. Então essa ideia de uma ovelha, ela acaba aqui, irmãos. Porque nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. E a palavra cristão, que recebemos lá no primeiro século, significa esses pequenos cristos, seguidores de Cristo, aquele que faz a mesma coisa que Cristo fez. E ao analisar a nossa vida, será que nós fazemos a mesma coisa que Cristo fez? Você, adolescente, faz a mesma coisa que Cristo fez? Você, idoso, idosa, jovem e mulher, você faz a mesma coisa que Cristo fez? Será que a gente investe em poucos para impactar muitos, como foi a vida dos apóstolos? Quando a gente percebe Pedro pregando, 3.000 pessoas se convertendo, Pedro pregando, 5.000 pessoas se convertendo. Será que a gente investe pelo menos numa vida, que não seja da nossa própria vida? Porque tem aquela ideia que o próximo mais próximo de mim sou eu mesmo. E vai para frente do espelho e fala, está vendo? Então eu tenho que investir em mim. Não é isso. Não é isso, irmãos. Você tem pregado, acompanhado seu vizinho, o porteiro do seu prédio, né, se você já não tem mais, você não tem porteiro eletrônico lá, aquele agora, portaria remota, com o porteiro da sua rua, será que você tem preocupado de como ele está, de se realmente está sendo socorrido por você nas suas necessidades, para que Cristo venha a ser visto por meio da sua vida? Será que quando as pessoas te vê uma pessoa velha, carrancuda, rabugenta, um adulto sem graça, um adulto que as pessoas não querem estar por perto, uma pessoa sem paz no coração,
que reclama de tudo? Ou será que quando as pessoas olham para você, vê uma pessoa amável, dócil, as pessoas veem Deus em você? O que as pessoas têm visto em você? As pessoas têm visto Deus em você? Ou as pessoas têm visto outra coisa? E Jesus nos chama exatamente para isso, irmãos. E vimos que a primeira base é a oração, intimidade com Deus. E a segunda base é a obediência. Porque Jesus nos chamou para ter uma vida de intimidade com Ele através da oração, e que essa vida de intimidade, ela exige de nós obediência. Porque Jesus nos chamou para ir e fazer a mesma coisa que Ele fez. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a todos, ide pelo mundo e fazeis discípulos. Será que você pode contar, talvez nos dedos da sua mão, quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas conheceu um Deus amoroso, misericordioso, um Jesus amoroso, misericordioso através da sua vida? Muitas vezes a gente escuta o seguinte: misericórdia, aquele cara é crente. Nossa, aquela pessoa é crente. É melhor estar no mundo do que estar na igreja daquele cara. Eu nem pensei que ele era crente. Está igual aquela ilustração que eu falei para vocês um tempo atrás, de um acidente de trânsito, né, que não tem nada melhor do que o trânsito para testar o cristianismo de alguns. E duas pessoas brigando no trânsito ali, praticamente dando uma gravata no outro, e de repente passa ali uma pessoa na calçada e grita para um deles assim: a paz do Senhor, irmão. E aquele largou do pescoço do outro que estava engravatado: a paz do Senhor, irmão. Aí o outro virou: mas você é crente? Eu sou, então paz do Senhor, para que nós estamos brigando? É esse o cristianismo que o mundo tem vivido, irmãos. É esse o cristianismo artificial, preocupado apenas em projetos humanos, sem espiritualidade nenhuma. Nós queremos apenas apontar o dedo, condenar, 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 achar defeitos. É uma guerra de vaidade, uma guerra de tantas coisas. E o que Jesus pede para nós é apenas amar, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Será que é tão difícil entender isso? E a última base, a última questão do impacto do ministério de Jesus, se o primeiro era oração, a primeira base é oração, evidenciando temor e dependência de Deus, e que a segunda base é a obediência à vontade de Deus, revelando a sua dinâmica. Agora a terceira e última base é o impacto do ministério de Jesus por meio de quem? Da palavra. Por meio da palavra. Jesus, ele veio, ele falava de quem? Da vontade do Pai. O reino de quem que estava sendo inaugurado? O reino do Pai, o reino de Deus. Então, a terceira base é o poder da palavra revelando o seu impacto na vida daqueles que recebem, irmãos. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro, e de Sidom, os quais vieram para ouvirem serem curados de suas doenças, e os atormentados por espírito imundos eram curados. Todos procuravam tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Para que Jesus desce e vai para o meio da multidão, irmãos? Jesus, ele sempre está no meio da multidão para pregar o reino de Deus e a sua justiça. E os milagres feitos por Jesus, por meio da sua pregação, era de fato para comprovar e para mostrar e abrir os olhos deles, para que aquilo que ele estava falando era verdade.
Jesus desce com os seus discípulos para ministrar às multidões. Embora a gente sabe que as multidões só querem o quê? As multidões querem o quê? Querem que suas necessidades sejam atendidas. As pessoas das multidões querem o quê? Que Jesus, Deus, atenda as suas necessidades. Ou é pão, ou é cura de alguma enfermidade, ou é entretenimento, ou é uma bênção material. As multidões só querem isso. Tanto é que quando Jesus estava pregando duramente para uma multidão, ele percebeu que só estavam os discípulos dele, porque a multidão achou que a palavra que Jesus estava pregando era uma palavra dura, doía aos ouvidos. E eles viraram as costas e foram embora. O Filho de Deus, o próprio Deus pregando, e a multidão foi embora. Ficou os discípulos. Jesus agora olha para os discípulos e fala: queres vos também vos retirar? Porque, irmãos, nós não queremos mais ser exortados. Nós não queremos mais receber palavras duras que confrontam os nossos erros, a nosso caminho errado. A gente não quer mais ouvir coisas que expõem a nossa vergonha. A gente quer ouvir coisas que massageiam o nosso ego. A gente quer ouvir que você é o centro do coração de Deus, que você pode todas as coisas, você vai conseguir. A gente quer ouvir só essas coisas. E Jesus, ele pregava para aquelas multidões a verdade que liberta, não a mentira que escraviza. E a gente vê poder na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus curava. Por mais que as multidões queriam procurar suas próprias vaidades em Cristo, Jesus, ele falava da verdade, falava do reino de Deus, do ministério do reino de Deus, o reino sendo inaugurado por meio dele. E aí, irmãos, novamente eu quero fazer um link aqui com um livro que eu falei para vocês, que ele fala do crescimento real de uma igreja por meio do poder da palavra. Quando a gente vai lá para João 15:5, João 15:5 está assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Só dá fruto quem permanece em Cristo. Como têm sido os seus frutos? Que frutos você tem dado? Será o que esperamos e buscamos numa igreja local, na qual nós fazemos parte, numa denominação religiosa? Será que nós buscamos show? Será que nós buscamos atividades, programação? Será que nós buscamos emocionalismo? Será que nós buscamos barganha com Deus? Será que nós buscamos estrutura para os nossos filhos, adolescentes, para os idosos, entreter os nossos filhos, os idosos serem entretidos? Ou nós buscamos crescer na graça da palavra de Deus, mergulhar nas sagradas escrituras e tirar dela verdades que vai nos libertando das amarras de Satanás, do pecado e do mundo, irmãos? Porque nós não fomos chamados por Deus, irmãos, para viverem nessas trevas, mas nós fomos chamados por Deus para sair das trevas e habitar na sua maravilhosa luz. Então, irmãos, aqui esse texto antecipa a grande comissão, lá de Mateus 28, de Mateus 24, 47 a 49. O ministério eficaz de um crente que ama Jesus combina tanto a proclamação da palavra de Deus, como também a ação em detrimento ao crescimento desse reino de Deus, por meio do amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a ti mesmo. Porque se a gente ama a Deus, a gente vai amar o próximo com o amor de Deus.
E por causa do mundo que estava perdido, Deus mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Hoje, irmãos, então, encerrando esse sermão, aprendemos 3 princípios fundamentais do ministério de Cristo, que desbanca o agronegócio religioso e a nossa concepção errada de igreja, de fé, de cristandade. O primeiro princípio é o princípio do temor e obediência a Deus, evidenciados por uma vida de oração. Você só vai ter temor a Deus e obediência se você tiver uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você vai ser uma pessoa rebelde. Rebelde. Só vai olhar para o seu ventre. Se os líderes de uma igreja não têm vida de oração, então estão na contramão do que Jesus ensinou pela vida e pelas palavras. Segundo princípio é o princípio da dinâmica revelada pela obediência à palavra de Deus. O que tem norteado as nossas vidas? O que tem norteado a sua vida? Qual é o norte da sua vida? São seus sonhos, seus projetos, de ter dinheiro, de ter os sonhos realizados, de tantas coisas que o mundo pode te oferecer? Ou que tem norteado a sua vida é, de fato, fazer a vontade de Deus. Talvez isso ardia no seu coração no começo da sua conversão. Lá no primeiro amor, fazer a vontade de Deus ardia no seu coração, tão grande, tão grande. É por isso que Jesus, a igreja, traz uma exortação à igreja de Éfeso no Apocalipse: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Que a chama que ardia no seu coração, quando você foi encontrado por Cristo, possa ser reacendido no seu coração. Será que o que norteia as nossas vidas é a palavra de Deus ou os nossos sentimentos e aptidões, desejos, sonhos a serem realizados por meio da fé, entre aspas? O terceiro e último princípio é o princípio do poder da palavra na vida das pessoas. Se eu oro, tenho temor e obediência a Deus, se o meu coração arde por Cristo, eu vou falar do Pelé, eu vou falar do Maradona, eu vou falar do Corinthians, eu vou falar do arroz brejeiro, que é melhor do que o arroz cristal, ou eu vou falar, é isso, meu coração arde por Cristo, eu vou falar de quem, irmãos? De Cristo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, de intimidade com Deus, de Cristo, você vai falar de Cristo. Mas se o seu coração está cheio de qualquer outra coisa, você vai falar de outra coisa. Do que temos preocupado em nos encher no dia a dia, irmãos? Qual é a nossa preocupação de nos encher o nosso coração? Das nossas pretensões, vaidades, sonhos, de conquistas e tudo mais? Ou será que é de Deus? Porque a nossa prática diária mostra quais são as nossas preocupações. As nossas práticas diárias, a sua prática diária mostra quais são as suas preocupações e o que você tem vivido. E esse terceiro e último princípio é o princípio da palavra na vida das pessoas. Porque além de obedecer a palavra, precisamos levar essa palavra a outros, sendo dispenseiros da graça de Deus. E eu gostaria de terminar com o texto de Paulo em 1 Coríntios 4, de 1 a 2. 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Que assim está escrito: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá
de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quais têm sido as nossas preocupações? Qual tem sido a sua preocupação? A resposta é sua. A decisão será sua. A forma que você vai mudar, tocar a sua vida daqui para frente, vai depender da forma com que você recebeu essa mensagem de Deus essa noite. Que essa mensagem impacte o teu coração e faz você repensar na condução da sua vida. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, agradecemos por esta palavra, Pai, que fala aos nossos corações, que nós não fomos chamados pelo Senhor para sermos meros espectadores da igreja, dos missionários que trabalham, mas nós fomos chamados para ter uma vida de oração, para que o nosso temor e obediência possa crescer pelo Senhor. E nós fomos chamados, Deus, para viver uma vida dinâmica, pela ação do Espírito Santo, em pregar a palavra, obedecer a palavra e viver a palavra. Ó Senhor Deus, se nós vivemos uma vida sem propósito até agora, se a nossa vida foi uma vida sem propósito, totalmente bagunçada, totalmente sem sentido, que essa palavra agora entre em nossos corações, ó Deus, e nos reavive a voltar para o propósito pelo qual o Senhor chama cada um dos teus filhos, assim como o Senhor chamou os 12, como o Senhor chamou, ó Pai, por meio da pregação dos seus discípulos, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, tanto da triunfante, daqueles irmãos que já foram para a glória, como também da igreja militante, daqueles irmãos que estão vivos hoje, lutando pela fé e por meio da fé. E nós venhamos viver esse propósito de um cristão verdadeiro, de um discípulo verdadeiro, que foi chamado para viver uma intimidade com Cristo por meio da oração, da palavra, da proclamação, e de fazer isso com outras pessoas que estão em nossa volta. Pai, nos ajude. Te pedimos, ó Pai, nos liberte de nós mesmos, dos nossos enganos, para que nós venhamos viver a verdadeira vida que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra impacte corações e transforme vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus.